paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor também aos nossos visitantes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa manhã para juntos aprendermos mais um pouco acerca da palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar para dar início à nossa aula? Ó Pai de amor, graças te damos, meu Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para aprendermos mais sobre Ti. Para aprendermos, Senhor, meu Deus e meu Pai, da história, Senhor, meu Deus e meu Pai, da igreja, Senhor. Graças te damos, Senhor, por essas aulas, por tudo que temos aprendido, ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir em todas as coisas, que o Seu Espírito Santo toque os nossos corações, as nossas vidas, para que sejamos impactados, Senhor, pela Tua palavra, para que sejamos impactados, Senhor, pelos ensinos, Senhor, das Suas Escrituras. Permaneça conosco, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, na nossa revista A História da Igreja para Adolescentes, a nossa lição de número 10, tem por tema os primeiros passos do Evangelho no Brasil. Esse é o título da nossa lição de número 10, os primeiros passos do Evangelho no Brasil. Vamos ler, então, o nosso texto áureo? Espero que vocês já estejam aí de posse do nosso material, né? Como eu sempre falo aqui, a nossa Bíblia, o caderno, a caneta para fazer as anotações, né? E, então, vocês podem abrir o devocional na página 527 e para os nossos visitantes que não tenham, porventura, o nosso devocional, o livro que vamos ler, 1 Pedro, o capítulo é o 3, o versículo 17. Vamos fazer a leitura então? Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Vamos ler mais uma vez? Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 1 Pedro 3, 17. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Eu quero falar com vocês agora sobre a oferta, né? Que eu sempre falo para vocês sobre a oferta aqui no início da nossa aula. Quero pedir mais uma vez que vocês possam estar ofertando, contribuindo com alegria na casa do Senhor, através do PicPay, através de transferência bancária, trazendo aqui na igreja a sua oferta logo mais à noite. Os nossos visitantes também não se sintam constrangidos, mas sintam-se à vontade de contribuir, se assim o quiserem. Vai ser de muito bom uso toda a contribuição, porque a casa do Senhor ela precisa das nossas contribuições, porque a obra não para, a obra ela continua e a obra ela necessita das nossas contribuições. Amém? Então que vocês possam ofertar. Amém? Não esqueçam também de preencher, né, o relatório no final da nossa aula. Não esqueçam de dar um like no nosso vídeo. Vocês podem fazer comentários durante a aula que nós estamos acompanhando. Nós vamos estar esclarecendo as dúvidas e mesmo depois, se surgirem dúvidas, através dos nossos grupos, vocês podem estar colocando lá as dúvidas. Nós vamos estar esclarecendo em nome de Jesus com todo o amor. Amém? Então vamos à nossa lição, né? Como eu já disse, o nosso tema de hoje, os primeiros passos do Evangelho no Brasil. Ao longo desse último trimestre, nós estamos estudando a história da igreja e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da evangelização do nosso país, né? Sobre a história da igreja evangélica no Brasil. O Brasil, como nós já sabemos, né, estudamos lá nas nossas aulas de história,
na nossa escola secular, né, que o Brasil foi descoberto por Portugal no ano de 1500, quando uma expedição portuguesa, comandada por Pedro Álvares Cabral, chegou nos arredores de Porto Seguro, na Bahia, né, e ao pisar aqui no Brasil, a primeira ação tomada foi de celebrar uma missa, né? Foi a primeira ação de Pedro Álvares Cabral e seus tripulantes aqui em terras brasileiras, celebrar uma missa para comemorar a chegada deles aqui no Brasil. Desde o início, adolescentes, ficou claro que os europeus não tinham somente interesse econômico no Brasil. Sendo uma nação fervorosamente católica, Portugal trouxe para cá membros da Ordem de Jesus, que eram os jesuítas. Nós também já aprendemos sobre os jesuítas, né, na história geral. E eles vieram com a incumbência de conquistar fiéis nesse novo mundo que estava sendo descoberto, tendo como alvo principal os índios, que Pero Vaz de Caminha descreve como inocentes que facilmente se converteriam ao catolicismo. A relação entre Estado e Igreja era próxima, havendo colaboração em seus interesses mútuos. O Estado apoiava os jesuítas na catequização dos nativos, né? E, em contrapartida, ele tinha o auxílio do clero na exploração e administração desse novo território. Durante muito tempo, a igreja cristã ela foi proibida de entrar no nosso país. Nos séculos 16 e 17, durante a época das capitanias hereditárias e depois do governo geral, houve 3 tentativas de estabelecer colônias protestantes aqui no Brasil. A primeira ocorreu em 1555, quando franceses calvinistas chegaram ao Rio de Janeiro, onde ficaram até 1557. Devido à perseguição católica romana na França, o conquistador francês e vice-almirante Nicolau Durand de Villegardon teve a ideia de fundar no Brasil a França Antártica. Ele conseguiu o apoio que ele necessitava, né? E em 10 de novembro de 1555, uma esquadra francesa apontou na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, na ilha de Sergipe, que hoje é conhecida como Ilha de Villegagnon. O primeiro culto e os primeiros obreiros. Vamos aí para o nosso primeiro tópico da nossa revista. O primeiro culto e os primeiros obreiros. Primeiro culto evangélico em nosso país, que na época era conhecida como Terra de Veracruz, né? Foi também o primeiro culto evangélico do continente americano. Esse primeiro culto, ele foi algo informal. Não teve pastores, não existia uma igreja organizada ainda, né? Só mais tarde que a igreja começaria a ser formada no Brasil. Então, esse primeiro culto foi, assim, de uma forma bem informal. Villegagnon não veio com um grupo muito seleto na sua expedição. Então, ele resolveu fazer um pedido ao reformador João Calvino, né? E
uma carta pediu ao Calvino que enviasse a ele obreiros e homens que pudessem ajudá-lo em seu projeto. Homens que buscavam conhecer a Deus, homens que trouxessem à nossa terra uma mensagem cristã, uma mensagem protestante. Homens que não se renderiam às barreiras que se levantavam aqui, homens que perseverariam em fazer a vontade de Deus. Calvino então enviou 14 crentes preparados, dentre eles 2 pastores e um estudante de teologia que trabalhava como repórter historiador. O grupo chegou aqui no dia 10 de março de 1557 para estabelecer o primeiro culto protestante no Brasil. E esse primeiro culto com os obreiros, ele ocorreu na própria ilha de Villeganhon, bem perto do continente, onde hoje está o aeroporto Santos Dumont. Esse culto foi dirigido pelo pastor Pierre, que leu os Salmos de número 27, os versículos 3 e 4, e como base de seu sermão. E nesse culto também foram cantados hinos que tinham as letras embasadas no Salmo de número 5. O nosso próximo tópico aí na nossa revista, vocês podem acompanhar, né? O fim da França Antártica. Os primeiros conflitos internos dos membros da França Antártica, que não eram uniformemente calvinistas, foi um dos fatores que acabaram fazendo com que a França Antártica não funcionasse. O vice-almirante, o Villeganhon, ele não conseguia compreender que as pessoas tinham ideias próprias e ele não aceitava quando elas não se submetiam à sua vontade simplesmente. Ele divergia dos reformadores em relação a várias questões doutrinárias. O outro fator que contribuiu foi a estratégia de Portugal para expulsar os franceses protestantes, perseguindo-os até a sua morte. Pastores foram executados, adolescentes. Há registros nas crônicas dos próprios jesuítas de que o padre José de Anchieta auxiliou na execução de um desses pastores. Apesar do fim trágico, né, da primeira igreja aqui no Brasil, dessa forma, com várias execuções de pastores, execução dos crentes, né, a semente, ela foi plantada no coração dos nativos. Há um registro histórico do século XVII que fala de índios evangelizados que conheceram a palavra de Deus. Só a eternidade, adolescentes, poderá nos revelar as vidas que foram, de fato, salvas nesse período distante e difícil da nossa nação, do início do protestantismo aqui no Brasil. Só a eternidade para nos revelar, porque eles foram evangelizados, né? Mas eles sofriam muita pressão. Então, mas a obra, ela é de Deus, né? Então, a gente crê que aceitaram a Cristo, né? E como eu disse, a eternidade nos revelará o que de fato aconteceu ali. Os holandeses no Brasil, nosso próximo tópico aí na nossa revista. A Igreja Cristã Reformada, adolescentes, ela veio ao Brasil com os holandeses
e foi expulsa pelos portugueses católicos romanos. A história dessa missão, ela está guardada em arquivos em Amsterdã e Haia, na Holanda. No período do domínio holandês, havia tolerância religiosa. Já era um pouco diferente. Os judeus e os portugueses católicos romanos realizavam seus cultos sem impedimento aqui nas nossas terras. Os missionários procuravam evangelizar os portugueses, mas por mais gentis que os missionários fossem, sua mensagem era sempre vista como a religião dos invasores. O evangelismo só encontrou um bom solo entre os índios, só os índios aceitavam de fato ser evangelizados. Eles viam os holandeses como libertadores. Um dos ministérios mais desenvolvidos nessa época foi o Ministério da Educação. O primeiro professor evangélico entre os índios, o protestante espanhol Dionísio Biscareto, que trabalhou em Tapecerica, a maior aldeia da região goiana. O professor para as aldeias paraibanas foi o inglês Thomas Kemp. Foi quando surgiram 2 professores nativos que empolgaram a igreja no Brasil. Eram 2 índios convertidos. E seus nomes, João Gonçalves e Melchior Francisco. Gonçalves é descrito nos registros holandeses como muito honesto e fiel no seu ministério. Depois de trabalhar 5 anos numa das aldeias da Paraíba, por sugestão do missionário Kemp, Gonçalves foi promovido a evangelista. Muitos índios entregaram-se a Cristo nesse período. Porém, anos depois, os holandeses foram expulsos pelos portugueses e os índios foram martirizados. Mas o exemplo ficou para todas as gerações. Fidelidade até a morte marca esse período de evangelização do Brasil. Esses 2 períodos da presença evangélica no Brasil foram sim marcados pelo martírio. Os cristãos evangélicos foram mortos. Por isso, o evangelho só foi começar mesmo a se expandir aqui no Brasil lá pelo século XIX, com a abertura do país para os missionários estrangeiros. Foi nessa época que foram fundadas as primeiras denominações evangélicas aqui no nosso país. As igrejas foram a anglicana, luterana, congregacional, batista, presbiteriana e metodista. A Assembleia de Deus, a nossa denominação, ela foi fundada oficialmente em junho de 1911, em Belém do Pará. Com os primeiros evangélicos do Brasil, nós aprendemos alguns princípios importantíssimos da vida cristã, ensinados através da Bíblia. Dentre eles, comungar dos sofrimentos de Cristo, dar a vida pelo Evangelho, porque quando alguém é inspirado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, ele dedica-se a isso e está disposto até a dar a sua vida, se necessário for, por amor a Cristo. Muitas vezes nós falamos sobre isso nas outras lições aqui dessa revista, né? Vários exemplos foram citados aqui nas aulas de pessoas, né, que inspiradas pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, se dedicaram e até mesmo deram suas vidas. Falamos de muitos que foram martirizados, né, por ter no coração a vontade de evangelizar. E a perseverança é
o outro ponto, né, que nós aprendemos como princípio importante da vida cristã, ensinados na Bíblia. Os primeiros cristãos evangélicos no Brasil morreram martirizados, mas a mensagem foi semeada. E anos depois, seu esforço não pareceu vão. No século XIX, as portas para o evangelho no Brasil foram se abrindo, né, como eu acabei de falar aqui para vocês. Então, adolescentes, nós aprendemos com isso que nós devemos ser perseverantes e obedientes à chamada que Deus tem para nós. A chamada de Deus para as nossas vidas. Como podemos ver o apóstolo Paulo fazendo no livro de Atos, capítulo 26, versículo 19. Fica a referência para vocês depois conferirem. Atos 26, 19. Seguindo na nossa revista, eu queria falar um pouquinho para vocês que os evangélicos, eles também, pouca gente sabe disso, né? Mas eles contribuíram para muitas importantes transformações sociais que o Brasil experimentou no final do século XIX. Os protestantes brasileiros foram os maiores promotores do movimento de abolição da escravatura no Brasil. Os missionários norte-americanos e europeus evangélicos eram ouvidos pelos políticos daquela época. E o império, por serem considerados homens com ideias avançadas, também os ouviam. Seus artigos eram lidos com atenção e o diálogo entre pastores e líderes políticos nacionais era constante, acontecia todo o tempo. O primeiro missionário presbiteriano, um dos grandes arautos do abolicionismo no Brasil, sintetizou em seu diário, no Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1867, o espírito do movimento abolicionista evangélico. Ele escreveu assim: se ao menos pudesse ser removida a mancha da escravidão, esse incubo extirpado do corpo da nação, ainda que em algum dia distante, já será grande vitória. Os evangélicos, eles também contribuíram muito para a educação no nosso país, o que não era, né, prioridade dos governantes naquela época. Uma das gramáticas brasileiras mais bem-sucedidas do século XIX e XX foi a do pastor Eduardo Carlos Pereira, que teve 150 edições adolescentes. Os evangélicos construíram muitas escolas, que hoje são escolas centenárias. E nós vemos aí espalhados por todas as regiões do nosso país. O jornal Imprensa Evangélica, que circulou durante o período do Império, era contra a escravidão, contra uma religião de Estado e a favor de um sistema republicano. As grandes contribuições sociais e políticas dos protestantes no Brasil foram o aumento da alfabetização, tanto infantil quanto adulta, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência através das escolas, a construção de novas instituições de ensino, a implementação de um regime democrata, o casamento civil, porque antes da reivindicação protestante só existia casamento no religioso aqui no Brasil. O casamento no civil foi instituído também pelos protestantes, né? Eles que
que implementaram também isso aí aqui no nosso país. A liberdade de expressão, o fim da escravatura, a separação entre igreja e Estado e diversas atividades humanitárias inspiradoras. Glória a Deus, né, adolescentes? Glória a Deus, quando nós paramos assim para enumerar, nós vemos quantas coisas, né, em que a igreja está envolvida. Tantos benefícios que a igreja traz, além da palavra libertadora, né? Tantos outros benefícios para as nações. Mas foram muito difíceis as primeiras tentativas de evangelização no Brasil. Mas elas não foram em vão por dois motivos. O primeiro, pelas vidas que foram conquistadas, né, para Cristo naquele período. A maioria permaneceu fiel e acabou pagando com a vida pela sua fidelidade. Mas, porém, eles não se perderam de Deus, pagaram o preço, até mesmo com a própria vida, mas continuaram perseverando. E essa insistência acabou surtindo efeitos mais à frente. Ainda hoje, existem barreiras que se levantam contra a evangelização mundial. Nós sabemos disso, oramos pelas igrejas perseguidas, né, em várias nações ainda hoje. Há países que, como o Brasil no passado, são vistos como países fechados ao evangelho. Se na época os problemas no Brasil eram a violência e a intolerância do catolicismo, e as questões políticas, né, que também tinham grande peso, hoje há o radicalismo islâmico e questões políticas e culturais também que dificultam o evangelismo pelo mundo afora. Todavia, assim como as portas se abriu em nosso país, e hoje ele é um dos maiores celeiros de missionários, o nosso país é um dos maiores em número de evangélicos, Deus pode fazer nesses países o mesmo, alcançando vidas ali, como alcançou aqui no nosso país, mudando muitas coisas. Glória a Deus. Então, adolescentes, que nós sejamos perseverantes em fazer a vontade de Deus, que a gente não desista jamais, que possamos fazer a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, em todos os lugares onde nós frequentamos. Quantas lutas, né, os primeiros evangélicos sofreram até que o nosso país pudesse ser considerado um país de evangélicos, um país onde a palavra de Deus é ensinada. Quantas lutas foram necessárias, quantas mortes, né? Então, que nós possamos fazer a nossa parte também, que nós possamos olhar para a cruz, que nós possamos seguir a Cristo, né? Evangelizando pelo mundo afora, evangelizando em todos os lugares por onde nós andamos, na nossa escola, no meio da nossa família, no meio da nossa vizinhança, em todos os lugares nós podemos levar a palavra de Deus, nós devemos levar a palavra de Deus, que nós possamos orar e pedirmos ao Espírito Santo que nos conduza, que nos instrua, que nos leve a fazer a vontade de Deus, que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso desejo de fazer a vontade de Deus seja maior do que qualquer outra coisa que nós desejamos para a nossa vida. Amém? Quando nós somos fiéis a Deus, adolescentes, Ele nos recompensa.
Ele nos recompensa com a sua bênção e com a sua fidelidade, nos recompensa nos dando a vitória. Então, que nós não sejamos temerosos, mas que nós possamos seguir firmes, evangelizando. Amém? Essa, então, é a lição que nós aprendemos com aqueles que deram a sua vida durante séculos pela evangelização aqui no Brasil. Nós possamos guardar a semente do nosso coração, que vocês possam olhar para a vida desses homens e todos os outros demais que nós já estudamos aqui nessa lição e se inspirarem para fazerem também a sua parte, vocês a de vocês, eu a minha, e que nós possamos juntos evangelizar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para finalizar a nossa aula. Senhor, graças te damos por mais essa aula, pelo aprendizado, Senhor, sobre a história da igreja que tivemos aqui hoje. Senhor, nos impulsione, Senhor, que o seu Espírito Santo, Senhor, possa nos convencer, que o seu Espírito Santo possa nos conduzir, que o seu Espírito Santo seja maior do que todas as coisas em nós, ó Pai, maior do que a nossa vontade, maior do que os nossos sentimentos, maior do que tudo aquilo que almejamos, Senhor, seja o Teu Espírito Santo na nossa vida, para nos convencer de todo pecado, para nos levar a fazer a Tua vontade, para nos levar a evangelizar, meu Pai, onde quer que o Senhor nos mandar. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Continua conosco, ó Pai, nesse dia, que à noite possamos estar na Sua casa, Senhor, aqueles que podem comparecer fisicamente à Sua casa, aqueles que não podem, que possam nos acompanhar, Senhor, através dos nossos cultos online e que todos juntos possamos estar adorando e bendizendo o Teu santo nome. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.